Perfeito. Eu tenho aqui já, porque algumas pessoas me mandaram mensagem para resolver alguns exercícios, né? E eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida específica para a gente se organizar e eu já colocar aqui. Alguém tem? Eu não tenho, pode ser essa daí. Tá. Eu tenho dúvida na lista 2.4, exercício 9. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Só um minuto. Eu vou deixar no chat, pode ser, algumas dúvidas que eu tenho. Eu prefiro que tu fale, amor, porque senão eu vou acabar me perdendo aqui e não vou ver, tá? Deixa eu só ver. Qual é a lista, Alexia? Tu quer anotar? Eu quero pegar 2.4. 2.4, essa aqui. Qual é o exercício? É o 9. Tá. Deixa eu já copiar ele aqui. Pra deixar tudo organizadinho por causa da gravação. Este, né? Uhum. Tá. Eu vou copiar os exercícios já para... Os valores, perdão, para facilitar a minha vida aqui. Só um pouquinho. Tá. Aqui. Pronto. Tá, vamos lá, então. Deixa eu ver qual que é da primeira parte. Eu só queria deixar algumas coisinhas, ver algumas coisinhas. Essa aqui é a última, né? 2.4 para cá. Então, deixa eu botar aqui, que é o 9 da 2.4. Aqui é da 2.2. E esse aqui são dos quiz. Esse aqui acho que é do quiz 2.2. Alguém me ajuda a dar uma olhadinha para mim. Esse aqui é o 2.2, né? É o exercício 3 do 2.2, é isso? Isso. Nota média dos alunos, né? Acho que é, que eu estava ali. Deixa eu... Nota média. Então, é o 3 do 2.2, beleza? Deixa eu ver o outro. Então, é 3 do quiz.2, e este é do 2.3. Deixa eu só ver qual é o exercício. Aqui. É o 2. 2 do 2.3. Tá. Isto. Acho que é isto. Beleza. Bora lá, então. Aqui é a lista, né?
Vamos lá, então, primeiro quiz, tá? Esse aqui, da distribuição normal, diz que a gente tem, então, que a nota média de alunos da turma ZZ, da disciplina de estatística, durante o semestre, é 6,5. Esse aqui eu vou só comentar, porque o exercício é todo resolvidinho aqui, né? Então, só para chamar a atenção, porque uma aluna me disse que não conseguiu entender o problema, então eu vou, olhando a solução aqui, explicar, tá? Então, que a média durante o semestre foi 6,5, com desvio 1,1. Todos os alunos que obtiveram nota de 7,5 a 9 obtiveram conceito B. Considere que as notas têm distribuição, então, aproximadamente normal. Se 11 estudantes obtiveram conceito B, então 11 pessoas obtiveram conceito entre 7,5 e 9, quantos alunos fizeram a disciplina? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é qual é a probabilidade de alguém tirar B. Então, qual é a probabilidade de tirar nota, então, entre 7,5 e 9? Né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem aqui, tá? A resposta aqui, né? O número de estudantes que fizeram a prova é 65, né? Então, como é que a gente chegou nisso? A gente tem, então, que a nossa variável x, que é a nota na prova, segue distribuição normal, com média 7,5, perdão, com média 7, vamos botar aqui, né? Média 6,5 e desvio 1,1, tá? E a gente precisa calcular a probabilidade de que x, essa nota, então a probabilidade de x estar entre 7,5 e 9. Essa é a probabilidade que a gente precisa calcular, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse 7,5 e esse 9, que está na escala de x, que tem esta distribuição normal, com essa média e esse desvio, numa z, né? Então, eu preciso saber quais são os valores de z que estão entre aqui o 7,5, né? Que equivalem ao 7,5 e equivalem ao 9. Então, se a gente colocar aqui, né? Então, eu vou calcular o z equivalente ao 7,5, vou botar assim, tá? Vou botar aqui z, vou botar ao contrário, que acho que vai ficar mais fácil de explicar. Z, eu quero saber qual é o z que equivale a 7,5. Então, qual é esse valor de z? Eu vou fazer o seguinte, então, é 7,5, o valor que eu quero transformar, menos a média, 6,5. Tem que botar, então, isso aqui entre parênteses, né? A formulazinha é aquela da transformação da variável z, né? Então, é cada valor menos a média dividido pelo desvio. Então, dividido por 1,1. Isso aqui, tá? Então, esse é o nosso valor de z, tá? Equivalente ao 7,5. Agora, equivalente ao 9. Então, vou copiar aqui. Então, equivalente ao 9, qual é esse valor z equivalente lá na escala z? Então, a mesma continha que eu tenho aqui. Deixa eu só botar ali de novo, né? Média 6,5 e desvio 1. E eu vou fazer o quê? O 9, nosso valor 9, menos a média 6,5, dividido pelo 1,1, que é o nosso desvio, tá? Tá ali. Então, o nosso valor é 2,27, tá? Então, eu preciso achar essas duas probabilidades na nossa distribuição Z, tá? Eu vou mostrar a tabela, tá? Mas eu queria só chamar a atenção que algumas pessoas me falaram de dúvidas, né, no uso da tabela. Então, só para mostrar para vocês que a gente tem aqui um vídeo, ó, quando que a gente usa a tabela Z ou AT, no caso do intervalo de confiança, né? E depois vai aparecer os testes de hipótese na próxima área. E também como buscar esses valores na tabela, tá? Então, aqui é um vídeo de 7 minutos, onde eu falo de todas as tabelas. Desde a tabela normal padrão, que é a que a gente vai usar agora, nesse exercício, até a tabela F, tá? Então, a gente passa por todas as tabelas. Então, depois dê uma olhadinha nesse vídeo, que vai tranquilizar você sobre o uso das tabelas, tá? No nosso caso, a gente quer usar, então, a tabela, deixa eu pegar ela aqui, a Z, né? Então, tá aqui a nossa tabela Z, vou tentar botar ela aqui para enxergar os nossos valores, ó, né? Então, o que eu tenho, gente? Eu quero que esteja entre 9 e 7,5, né? Na escala X. Então, é a mesma coisa, deixa eu diminuir isso primeiro, tirar aqui, é a mesma coisa agora na escala Z, que a gente calcule a probabilidade, então, de Z
estar entre 0,91, vamos arredondar ali, né? 0,91. A tabela Z sempre tem valores de Z com 2 casas decimais após a vírgula. Eu estou arredondando esse aqui, né? Que é o valor equivalente ao 7,5 ali. E o valor 9, a gente calculou o equivalente lá na distribuição Z, é 2,27. 2,27, tá? Então, o que eu quero, essa probabilidade, voltar lá para a tabela, eu quero, então, uma área, né? Então, pense aqui, é como se eu tivesse 2 valorzinhos Z. Aqui a minha tabela sempre me dá um valor de 0 até Z. Eu preciso, então, de valores que vão de 0,91 a 2,27, tá? Se eu procurar o valor 2,21, eu vou estar pegando a área entre 0... Professora, Oi. permissão para fazer uma pergunta para a senhora? Claro. Não, professor, eu fico na dúvida porque às vezes parece que tem algumas tabelas que são que é a área de 2 segmentos. Não tem casos assim, não tem caso assim que tipo acho que da tabela Q quadrado ou Sim, da tem. T de student. Isso, tem sim. Aí depois dá uma olhadinha naquele vídeo ali que eu explico quando a gente está olhando, que eu falo lá, né, da área bicaudal e da área unicaudal. Tá, Seria... Isso vai ser bem importante, essa diferenciação lá para o teste de hipóteses, porque a gente vai poder, né, usar uma ou outra. No intervalo de confiança é sempre bicaudal, mas para entender ali no vídeo eu explico, né, como buscar unicaudal e bicaudal, né, olhar por cima, olhar por baixo, tudo isso a gente mostra ali naquele vídeo, tá? Depois dá uma olhadinha, Arthur. Tá, tem que rever isso aí então. Obrigado, professor. Capaz, tranquilo. Então, se eu procurar o valor 0,91 lá na minha tabela, então vamos procurar aqui, ó, 0,91, 0,91, tá aqui, ó, é esse valor, 0,3186. Ele está me dando a área de 0 até 0,91, 0,91 positivo, tá? Vejam, não é o que eu quero ainda. Se eu for lá procurar o valor 2,27, agora vamos lá, 2,27, cadê você? Aqui. Esse é o nosso valor, ó, 2,27, tá? O que ele está me dando? A área de 0 até 2,27. Então, vamos supor que esse Z aqui, tá? Só para a gente pegar esse desenho prontinho. Esse nosso Z que está aqui nesse desenho, então essa área pintadinha aqui, seja a área para o 0,91. Então, isto aqui, esta área pintada, é o nosso 0,3186. Se eu for lá procurar o valor até 2,27, então o nosso valor 2,27, que eu tinha marcado, está aqui, é a área entre 0 e 2,27. Qual é a área que eu quero no meu problema? Não é entre 0,91 e 2,27? Então, se eu pegar a área maior, que é de 0 até 2,27, e diminuir desta, que vai estar aqui, né, a menor, que é de 0 até 0,91, vai me sobrar exatamente o que eu quero, que é entre 0,91 e 2,27. Então, o que eu preciso é fazer a diferença, né, entre esses dois valores. Esse aqui, vamos ver se eu consigo copiar e trazer para cá. Igual, consegui, menos, agora vai dar tilt aqui na minha, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, para botar minha tabela junto. Aqui. E o nosso valor ali, ó, não vou marcar que senão eu vou perder ali, né? O nosso valor 0,91, tá aqui, ó, 0,3186. Então, se eu pegar menos 0,3186. Esta é a probabilidade, então, de eu encontrar um valor, deixa eu agora vou aumentar aqui, né, de novo, de eu encontrar um valor entre 7,5 e 9. Ou seja, né, que na verdade a gente controla na distribuição Z, porque a gente tem essas equivalências, né, o 7,5 equivale a 0,91, por essa fórmula que a gente botou aqui, e o 9 equivale a 2,27 por essa conta, né, essa fórmula que a gente utilizou aqui. Então, essa probabilidade, aproximadamente 17%, é a chance de um aluno ter B na prova, que é uma nota entre 7,5 e 9. Então, se eu tenho que 11 alunos fizeram, né, tiveram o conceito B, basta eu dividir este 11 por essa probabilidade, vamos dizer, como se fosse uma regrinha de 3, tá, gente? Vamos lá tentar, eu não consegui montar hoje aqui a minha estrutura para mostrar as coisas eu escrevendo. Então, aqui eu vou tentar, na medida do possível, no Excel, tentar fazer isso, tá? O nosso 100% é justamente o nosso N, que é o que a gente quer saber, que é a pergunta ali, né? Quantos alunos fizeram a disciplina? Então, o nosso 100% é o nosso N.
O que é o nosso 11? É quem tirou B. E a gente sabe qual é a probabilidade de alguém tirar B. Deixa eu botar centralizadinho isso. A gente sabe qual é a probabilidade de alguém tirar B, né? Esses 11 alunos tiraram B. E qual é a chance de alguém tirar B? Essa probabilidade aqui, 0,1698. Então, eu só vou fazer uma regrinha de 3 aqui, eu vou encontrar o nosso N, né? Então, o nosso N vai ser o quê? Isso vezes isso, dividido por isso, né? Então, no final das contas, é dividir 11 por 0,1698, que é o que aparece aqui no problema. Então, aqui deu uma diferençazinha pequena, porque os cálculos que a gente coloca aqui no Moodle, né, a gente utiliza distribuições, valores completos, né, a gente não usa a tabela, então não é 0,91, é 0,90999, exatamente esse valor que está aqui, a mesma coisa o 0,27. Quando a gente usa a tabela, a gente corta aqui, né, então a gente comete um errinho ali de aproximação, tá? Mas isso não vai mudar muita coisa aqui, o nosso valor. Se eu dividir, então, 11 por 0,16, vamos fazer aqui, né, 11 dividido pelo 0,16, 64,78. Então, arredondando, 65 pessoas fizeram a prova. Esse é o nosso N, o nosso 100%. Tá? Então, essa era a primeira pergunta. Então, daí eu já fico aqui entre a A e a E, 65. A outra pergunta diz, se 7% dos alunos tiraram as melhores notas, se 7% dos alunos que tiraram as melhores notas podem concorrer a uma bolsa de estudos, qual é a nota que um aluno precisa tirar para concorrer a essa bolsa? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu quero descobrir, então vamos botar assim agora, o que a questão está me dando, né? Que a probabilidade da nota de um aluno for maior que, eu vou botar aqui B de bolsa, tá? A nota para tirar a bolsa, né? Então, se a nota dele for acima deste B, né? A nota mínima para ter a bolsa, ele vai ganhar a bolsa. E qual é a chance, né? Qual é a proporção de alunos que vai ganhar a bolsa? 7%. Então, esta probabilidade aqui é 0,07. É isso que eu estou dizendo. Né? Eu preciso, então, descobrir quem é este B, a nota mínima, então, para tirar a prova. Então, o que eu tenho que fazer agora é justamente o caminho contrário do que a gente fez neste exemplo aqui. Neste exemplo aqui, eu tinha os valores de X e eu fui lá e obtive o Z, e na distribuição Z eu tive a probabilidade. Agora, vejam que eu tenho é justamente o contrário. Eu tenho a probabilidade e quero saber o valor de X. Então, eu vou fazer exatamente o caminho inverso. Então, volto lá para a minha tabela. Onde é que foi para ela? Está aqui atrás. Ó, vim aqui para a minha tabela. Então, o que eu tenho? Vamos supor que este Z agora tá aqui, lá na escala do Z. A gente vai ter que descobrir quem é esse valor Z aqui, né? Então, eu vou só colocar aqui primeiro, tá? Então, probabilidade de Z maior que... vou botar aqui ZB, tá? Que a gente, pra gente saber que é o Z que eu vou substituir, né? Isso aqui também vale, então 0,07. Esse B aqui, eu vou botar XB, para ficar bem claro do que eu estou falando. Então, X da bolsa. XB. Esse X, que é a nota mínima para ter a bolsa, a gente vai ter um equivalente lá na distribuição Z, igual a gente fez aqui, ó. O 7,5 equivalia lá na Z a 0,91. O 9 equivalia lá na Z a 2,27. Né? Então, agora o que eu quero é saber quem é esse X. Então, nós vamos fazer o caminho inverso. Eu tenho a probabilidade, vou descobrir o Z, e a partir do Z eu descubro o X. Tá? Então, a gente vai usar o inverso da fórmula. Tá? Então, vamos supor que este meu Z aqui, o Z da bolsa, seja esse Z do meu desenho, tá? Só para facilitar a nossa vida aqui. O que é esse 0,07? É esta caldinha aqui, ó. Né? Essa partezinha ali onde meu mouse está aparecendo. Então, é a probabilidade de alguém ter uma nota acima deste ZB padronizado e, portanto, ganhar a bolsa. Então, isso aqui vale 7%. Se isso aqui vale 7%, quanto vale a área cinzinha? Quem se arrisca? Ninguém, amores? Seria o complementar? Um menos? Seria 0,5 menos, né? Porque a metade, aqui, ó. Então, se eu botar aqui o 0, tá cortando exatamente a metade de tudo isso aqui. O tudo isso aqui é o 1, nosso 100%. Sim, Como eu tô olhando do 0 para cá, e a minha tabela só me dá sempre de 0 para cá, é 0,5, né? Então, é o complemento do 0,5. Então, quanto vale a área cinzinha? 43, né? 0,43. Isto? Porque essa pontinha aqui vale 7%. Que são as pessoas que vão ganhar a bolsa. Tá, fácil.
Então, essa área cinzinha vale 0,43, tá? Então, onde eu tenho na tabela 0,43? Então, a área cinza, a área de dentro do desenho, é a área de dentro da tabela. Então, eu tenho que vir aqui e tentar achar o valor mais próximo de 0,43. Exatamente 0,43 eu não tenho, né? Então, vamos dizer que meu valor estaria no meio desses dois aqui, mais ou menos, tá? Eu nem consigo selecionar só os dois, não. Tá? Então, estaria no meio destes dois aqui. Esse é o valor mais próximo, tá? Eu vou usar aqui a informação do valor mais próximo. Vocês vão ver que não vai fazer grande diferença para o cálculo, tá? 1,48. Estão vendo? 1,48 seria este Z, que me deixa aproximadamente 7%, perdão, aproximadamente 43% aqui na área cinza e na caldinha 7%. Então, agora eu já sei que este Z é 1,48. Então, eu vou substituir aqui, ó. Já sei que isso aqui vale 1,48, aproximadamente, né? Porque a gente viu, então, não dá exatamente o 0,43, tá? Para eu achar o X, eu tenho que agora inverter essa conta. O Z, né? A fórmula que a gente utilizou lá, né? Deixa eu botar aqui, só para a gente relembrar dessa fórmula. Aqui da aula. H2. Aqui. Ó, então, vamos só lá olhar essa fórmula. Ops, aqui. Cheguei nela, exatamente nela. Essa é a nossa fórmula, né? Que transforma valores de X, que tem uma normal qualquer, que no nosso exemplo lá é a média, lá 6 alguma coisa, né, da prova, e 1,1 do desvio, né? Aqui eu tô botando variância, seria 1,1 ao quadrado, e eu vou transformar nessa normal padrão. Então, o que eu tô fazendo agora é o caminho contrário. Eu tenho o valor do Z e quero achar o X. Então, o que eu tô dizendo é, eu sei que isso aqui vale aquele nosso 1,48, eu sei que isso aqui vale aquele nosso 1,1, e eu sei que isso aqui vale, acho que é 6,5, já vou voltar lá para o Excel. Eu quero descobrir quem é esse X. Então, é só eu inverter essa fórmula, tá, gente? Então, eu vou ter que pegar aquele valor Z, multiplicar pelo desvio e somar a média, tá? E aí eu descubro o valor do X. Então, vamos lá. Aqui, né? Então, o nosso valor XB aqui, vou botar aqui XB, vai ser o quê? O nosso 1,48, que multiplica o desvio, 1,1, e eu somo a média, e vou achar, então, 8,13, aproximadamente. Tá? Esse é o nosso valor mínimo para conseguir a bolsa, né? Que vai dar o nosso 7% dos alunos conseguindo a bolsa. Então, a nossa resposta correta, né? É a letra E, que diz 65 alunos que fizeram a prova e que a nota mínima para ter a bolsa é 8,123 ali, né? Porque aqui a gente utiliza para o cálculo, ó, um valor aproximado ali, né? Então, a gente usa uma interpolação aqui para achar o valor, né, da distribuição contínua, que eu disse para vocês, que estaria entre 1,47 e 1,48. Eu usei ali 1,48 da tabela, porque era um valor um pouquinho mais próximo, mas vejam que não dá muita diferença, eu consigo achar o valor final para marcar. Feito, gente. Professora. Pode falar, Thiago. Então, fazendo os exercícios do questionário, depois olhando na revisão, né, eu vi que em alguns momentos, na hora que a gente pega o valor da tabela, principalmente nessa de que você pega a área, não sei se necessariamente na normal, né, mais para frente pode ser, ele normalmente pegava o valor tipo 0,435 em alguns momentos, quando a gente tinha que selecionar a tabela, o resultado dava diferente. E quando eu tinha que saber quando que eu pego no 0, quando que eu pego no 5, quando que eu... Entendeu? Não entendi agora. Eu não sei se a tua dúvida é essa, né? Aqui, por exemplo, se eu pegaria 1,47 ou 1,48. É essa a tua dúvida? Porque o meu valor não dá 0,43 certinho. Não, é quando você faz quando você já tem a posição dele, digamos assim. Daí você tem que é 0,43. Entendeu? Que você tem que pegar 0,43. Aí você tá ali, tipo, você tem o 0,43.0, 0,43.0, 0,4319, 0,4332. Normalmente ele pegava o 0,435 nos exercícios. Eu percebi que era mais ou menos esse padrão. Eu não sei dizer o porquê que ele era assim. Eu queria até saber se sabe o porquê. Se eu entendi a tua dúvida, seria parecido com isso aqui. Ó, então, o valor que eu estou querendo procurar é 0,43. Eu não tenho exatamente 0,43. Eu tenho um pouquinho antes e um pouquinho depois. Então, se eu quiser ser um pouquinho mais correta, a meu cálculo aqui, eu peguei o 1,48, que é esse aqui, ó, 1,48,
porque é o valor mais próximo, porque esse aqui está 0,006 para mais e esse 0,008 para menos. Então, esse aqui está mais perto do 0,43. Mas se eu quiser tentar uma aproximação um pouco melhor, eu poderia dizer, tá, então vou usar o meio do caminho entre esses dois. Então, o meu valor de Z, na verdade, eu usaria 0,475, porque ele está entre o 0,47 e o 1, né? Entre 1,47 e 1,48. Então, daí eu usaria aqui o meu valor, na verdade, como 1,47,5. E se fosse isso, né? Então, aqui eu teria que botar 1,47,5. 7,5. Eu devo me aproximar mais, ó. Tá aqui, ó. Mais ainda próximo do valor verdadeiro da resposta. Não sei se era essa a tua dúvida, Thiago. Tá, entendi. Certo. Tá? Uhum. Na dúvida, usa isso, tá? Tem mais chance de tu chegar mais perto da resposta. Como a gente, na verdade, o que a gente tem aqui, né, a prova de vocês, né, como ela é presencial, e aí para a gente poder fazer a correção automática, a prova de vocês vai ser nesse estilo de questão aqui, de múltipla resposta, tá? De múltipla escolha. Às vezes vocês não vão achar exatamente, ó. Vejam que mesmo que eu fizesse, ó, não dá exatamente. Mas eu consegui mais próximo agora, usando entre 1,47 e 1,48, do que antes que eu tinha só usado 1,48. Tá? Então, talvez isso te deixe mais tranquilo sobre chegar lá e enxergar o valor em uma das alternativas. Porque quando a gente está no simulado ou nos quiz, a gente tem algumas questões que são as questões de resposta aberta, né? Onde vocês podem colocar um valor como resposta. Tipo este aqui que está aqui na sequência para eu resolver. Ó, deixa eu aumentar aqui. Este aqui, ó, que vocês têm o espacinho para colocar um valor. Aí, nesses daqui, a gente dá uma tolerância, né, para a diferença do valor que vocês vão colocar. Então, aqui, por exemplo, vai estar aceitando de 1,5 a 1,6, já que o valor correto... Não, 1,45 a 1,65, né? 0,1 para menos e para mais. A gente vai estar aceitando ali um rangezinho, né? Um intervalinho como resposta correta. Mas na prova não tem como fazer isso, né? Porque a prova vai ser a alternativa correta. Então, seria um exemplo tipo este aqui, ó. Vocês vão ter que achar a resposta de vocês, né? Então, eu teria que achar aqui primeiro 65. Vejam que não deu exatamente 65, né? Mas aproximadamente é 65. Aí eu fico entre esses dois. E depois, calculando, né? Se eu usar o 1,47,5, eu fico mais próximo ainda da resposta correta, que é o 8,123. Feito? Certo, obrigado, professora. De nada. Bom, tá? Então, aí a questão 3 do quiz 2.2. Depois a gente tem o quiz 2.3, tá? Onde é aquele das alturas, né? Então, a gente aqui tem uma população, né, de 1.000 estudantes, onde a gente tem a distribuição, né, das suas alturas, que é normal, aproximadamente normal, com média 176 e desvio 7,1. Nós vamos tirar, aqui a gente está naquela parte das distribuições amostrais, né? Se eu tirar 350 amostras de tamanho 21 desta população, e a gente anotar as médias, determinar, né? Então, o que é a primeira coisa que diz ali? O desvio padrão da distribuição amostral de X. O que é o desvio padrão da distribuição amostral de X? É aquele sigma de X barra, que a gente viu que é, né, então, sigma de X barra, que é o desvio padrão dos dados da população dividido pela raiz de N, né? Então, o meu desvio padrão dos dados é 7,1, tá ali, ó, 7,1, e eu vou dividir pela raiz da amostra, da nossa amostra aqui, né? As amostras que a gente está tirando são amostras de tamanho 21, raiz de 21. 7,1 dividido pela raiz de 21 é 1,55, tá? Então, esse aqui é bem tranquilo. Essa questão, né? Essa letra A é barbadinha. As outras começam daí a fazer cálculos de probabilidade e, na sequência, usar essa probabilidade para obter, né, fazer um produto ali, para obter o número de amostras, ou o número de médias de amostras, que vão estar lá atendendo determinada medida, tá? Então, nessa primeira, o número de médias amostrais que vão estar entre 1,73,8 e 1,79,3, tá? Ó, o número deve ser um valor inteiro, né? Porque eu quero saber quantas daquelas amostras vão ter médias entre aqueles dois valores. Então, o que a gente vai fazer é muito parecido com o que a gente fez aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó, o que eu quero calcular é a probabilidade de que as médias amostrais
né, as médias daquelas 350 amostras, e esteja entre 173,8 e 179,3. O que eu tenho que fazer? Trocar esse x barra para a distribuição z. Como é que a gente faz isso? Com aquela fórmula que a gente acabou de olhar ali, né? Esta aqui, ó, certo? Só que agora, na verdade, quando a gente está lá na distribuição amostral, então deixa eu chegar aqui, ó, na distribuição amostral, a gente vai ver que a gente vai substituir só, né, o nosso x barra. Cadê ela? A formulazinha. A gente vai substituir ela por... Ai, não tá dando. Acho que eu não mostro ela aqui, né? A fórmula. Eu só mostro aqui que existe a comparação, né? Que a nossa média aqui, né? É a mesma média dos dados e que a variância das amostras é sigma 2 sobre n, ou seja, o desvio das médias amostrais vai ser sigma sobre raiz de n, que a gente usa na letra A, tá? Mas isso aparece depois, na verdade, essa fórmula, ela aparece daí aqui, ó. Aqui ela aparece. Aqui, ó, nessa transformação. Que daí a gente viu, né? Então, lá na aula 2.2, que eu resolvi agora aquele exercício ali do quiz, eu estava usando essa fórmula. Eu dizia lá que eu transformava um valor x num valor z, diminuindo a média e dividindo pelo desvio. Se esse x não é o valor da população, e sim o valor das médias das amostras que eu estou tirando, tipo esse exemplo que eu estou falando ali, eu devo diminuir da média das médias e do desvio das médias. A média das médias é a própria média dos nossos dados, então vai ser lá a média das alturas dos 1.000 alunos, e o desvio das médias é isso que a gente acabou de calcular na letra A, aquele 1,55. Então, eu já tenho lá na letra A calculado o que eu vou precisar para calcular essa transformação Z aqui, né? O nosso denominador aqui é aquele nosso 1,55. Tá? Então, é isso aqui que tem que fazer aqui, ó. Então, para transformar isto nisto, eu vou botar aqui a formulazinha, né, aqui embaixo para nós, eu vou usar aquela fórmula ali, diminuindo da média e dividindo pelo desvio padrão das médias, esse 1,55. Então, vou só mostrar aqui para vocês, ó, trocar esse 173,8 para esse valor Z aqui, como é a continha que eu tenho que fazer? 173,8, eu vou diminuir da média dos dados aqui, ó, que é 176, menos 176, e vou dividir, então deixa eu botar um parênteses antes que eu esqueci, e vou dividir pelo desvio padrão das médias, né? Que é isso aqui que está aqui na letra A, ó. Esse nosso 1,55 que a gente vai ter respondido na letra A, tá? Então, dividido por 1,55. Tá ali, ó. Menos 1,42, arredondando, tá ali ele. Tá? Se eu fizer a mesma continha, então eu vou só arrastar aqui para baixo, ó. Se eu fizer a mesma continha, só que agora, ao invés de eu calcular para o 173,8, eu vou calcular para este carinha aqui, ó. 179,3, 179,3, eu acho o valor de cima, 2,13. Ó, 2,13, que é o outro valor Z. O que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Ir lá na tabela normal, igualzinho a gente fez lá naquele outro exemplo, né? E procurar estas probabilidades para poder fazer a diferença. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a probabilidade até o 2,13 e diminuir da probabilidade até o 1,42, que é isso que eu fiz aqui, ó. Então, até o 2,13, 0,983, até o menos 1,42, 0,078, e diminuo um do outro e chego em 0,905, tá? Eu vou pegar aqui a tabela só para a gente olhar um desses valores, tá? Só para a gente fazer uma última olhada na tabela, tá? Para matar essa dúvida. 2,13, então eu tenho que começar com um valor maior, daí eu pego a área maior até ele e diminuo da área menor, tá, gente? Então eu vou lá, até o 2,13, tá aqui, ó, 0,4835, só que aqui eu tenho a área de 0 até o 2,13. Só que a gente não pode esquecer que eu tenho toda, né, no momento que eu calculo aqui, eu quero a probabilidade até o 2,13. Para diminuído até menos 1,72, tá, gente? Minha dica aqui que vale, tá? Tanto para a área 2, para o 2.2, onde a gente tem a normal, né?
quanto aqui o 2,13 e 2,4, quando a gente vai ver esse cálculo né, da distribuição amostral, que a gente vai usar a tabela normal, façam o desenho, tá, gente? Não esqueçam disso, façam esse desenho, sempre. Eu não tenho nenhum negocinho de desenho. Numa próxima, eu quero tentar testar um paintbrush da vida, né? Porque eu não tenho isso aqui no meu computador. Para eu fazer o desenho... Oi. Por que a área do menos 1,42 ficou negativa? Não é negativa, é menos. Eu estou diminuindo. A área é positiva. Só que eu estou diminuindo a área maior menos a área menor. Mas uma área não seria do 0 até o 2,13 e outra seria do 0 até o menos 1,42. Então seria tipo a soma de duas áreas? Não é do zero. Não é do zero, tá? Poderia ser feito isso como tu está dizendo. Eu poderia somar, tá? Eu poderia fazer essas duas opções. Eu vou fazer o desenho aqui para vocês e vou ativar minha câmera e mostrar, vamos ver se vai aparecer aqui na tela, tá? Então, eu vou fazer o desenho aqui do que eu tenho. Então, tá aqui menos 1,42 e do lado de lá eu tenho 2,13. Aqui está o zero. Esta área toda é o que eu tenho, tá? Eu poderia... Tá, agora vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Deixa eu ver aqui, ativar minha câmera. Cadê onde eu ativo? Não, ativei. Ativei. Tá, agora vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Estão enxergando, gente? Ou tá muito pequenininha? Me digam, por favor, gente. Não tá aparecendo, professora. Não, eu tô mostrando na minha câmera. Não tá enxergando? Não dá para parar um pouco a apresentação? Eu acho que fica melhor. Pode ser que daí fica maior, né? Para um pouquinho. Acho que eu tirei. Ficou maior ou não? Aí, agora ficou. Tá. O que eu quero calcular, gente? Ó, é a área de 1... Cadê? Aqui. Ó, de menos 1,42 até 2,13, certo? Como é que eu posso calcular isso? Eu posso calcular toda a área, desde menos infinito até o 2,13, e diminuir de tudo para cá do menos 1,42. Ou posso, como disse, quem foi? Acho que foi o Arthur que falou agora, né? Posso calcular esta área de 0 até o 2,13 e esta área de 0 até 1,42 e somar. São duas possibilidades, gente. Tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades. A primeira, então, se eu for lá, né? Que usando a nossa tabela é a mais simples. Se eu for lá e calcular de 0 até 2,13, tá aqui. Agora eu não estou mais projetando aqui, né? Agora eu vou voltar aqui para projetar, só um pouquinho. Aqui. Ó, 2,13, tá aqui, ó, 0,4834. E o 1,42 tá aqui. Eu somando essas duas probabilidades, eu vou chegar no mesmo valor, tá? Então, eu vou botar aqui para vocês e mostrar, ó, que se eu somar, eu chego no mesmo cálculo que eu tinha aqui. Então, se eu fizer aqui, né? 2,13, tá aqui, é o nosso 0,4834, 0,4834 mais 1,41, não, 42, tá aqui, 0,422, 0,4222, ó, 90,56, tá? Ou, se eu quiser pensar, gente, né, que foi o que eu tinha mostrado para vocês aqui no meu desenho, que eu podia calcular toda a área até o 2,13, que nada mais é do que, tá aqui, ó, 2,13, cadê você aqui? Este aqui, né? 0,5, que é o que eu tenho do lado de cá, mais o 0,4834 que eu tenho pro lado de cá, dá esse 0,983. Só para explicar a solução que está aqui no Moodle para vocês, tá? Então, se eu pegar 0,5 e somar isso aqui, é esse valor que está aqui, ó. Tá? E se eu pegar o 1,42, tá aqui, ó. Este valor aqui, ó.
Só que como ele está do lado negativo, ele está para o lado de cá, se eu pegar 0,5, que é esse todo, e diminuir esse 0,4222, vai dar exatamente o 0,078. Tá? É só para vocês entenderem que, na verdade, assim, ó, fazendo o desenho, que foi o que eu tentei mostrar para vocês aqui, né? Agora eu tô pequenininha de novo aqui embaixo, tá? Mas vocês já tinham visto o meu desenho. Eu posso calcular toda a área até cada... Perdão, aqui pro lado de cá, né? Toda a área até uma parte grandona, depois toda a área até uma parte pequenininha. Diminuir as duas, que é o que a gente tem aqui nesta solução, tá? Ou somar as duas áreas pequenininhas, de 0 até 2,13 e de 0 até 1,42, que foi o que a gente colocou aqui fazendo no Excel. Qualquer um dos dois eu vou chegar no mesmo resultado, tá, gente? Mas não é essa a pergunta, né? E aí, cuidado para não colocar a resposta errada aqui, né? Aqui está dizendo, né? É um valor inteiro, por quê? Porque eu não quero saber a probabilidade de encontrar médias entre tanto e tanto. E sim, eu quero saber quantas médias eu vou ter de tanto a tanto. Então, se a probabilidade é esta, e eu tenho ao todo 350 médias, 350 amostras, basta eu multiplicar isso aqui por 350. Então, arredondando aqui, né? Ó, 317 amostras, 317 médias dessas amostras, né? Deve estar entre 173,8 e 179,3. Certo? A letra... Ops. A C é o mesmo raciocínio, tá? Então, eu não vou chegar a fazer aqui porque é a mesma ideia. Só que ao invés de ser entre dois valores, vai ser abaixo de um valor só ali, 173,5. Tá? Então, daí aparece o cálculo aqui, ó, diminui do 176, que é o valor da média, e divide pelo 1,55, que é o erro padrão, exatamente a continha que a gente fez aqui, só que uma conta só, né? E aí procura a probabilidade, né, abaixo de 173,5, é a mesma abaixo de 1,61, que é esse Z transformado, né? E aí eu vou lá na tabela no 1,61, vamos aproveitar que a gente está aqui, ó 1,61. Só que como meu valor é negativo e eu quero menor que ele, este valor 0,4463, então se eu pensar que está aqui o meu valor menos 1,61, está para o lado de cá, e eu quero que seja menor que ele, esta área grandona é que é o 0,4463. Mas se a metade vale 0,5 e eu fizer 0,5 menos o 0,4463, eu vou chegar justamente em 0, então vou botar aqui, não. Se eu fizer 0,5 menos, cadê o nosso menino aqui? 4463. 0,4463, ó, essa é a nossa resposta. 0, arredondando aqui com 3 casas decimais, né, que está sendo apresentado, 0,054, né? O meu valor aqui está mais preciso, porque a gente usou uma casa decimal a mais. E essa aqui, então, é a nossa probabilidade, mas eu não quero a probabilidade de encontrar médias abaixo de 173. Eu quero saber quantas médias. Então, é o mesmo raciocínio que a gente fez ali em cima, né? É isso aqui vezes 350, 19 amostras, 19 médias. Beleza? Professora, Fábio. eu não sei se tu já tem questão, eu queria ver se você consegue resolver uma questão que eu não consegui resolver do questionário. Tá, eu tenho só uma na fila aqui, que é essa aqui do 2.4, daí eu já vejo a tua, pode ser? Tá. Tá? Essa questão aqui, a gente tem duas máquinas. Ah, faltou eu pegar isso, então, são duas máquinas. Deixa eu ir lá e pegar os dados da segunda máquina. Então, é 2.4, né? Então, em relação ao 2.6, tá aqui o exemplo 2.6. Eu só vou arrumar esses valores aqui, gente. Tá, ok. Copiei. Cadê? Tá aqui. Deixa eu botar aqui embaixo, depois eu coloco do lado. Ctrl C. Colar especial e transpor. Tá. Então, na verdade, é assim, né? Essa é a máquina 1 e essa é a máquina 2, tá?
Então, o problema diz que nós temos... Deixa eu voltar no problema só para ler, para eu entender aqui. Ó, uma máquina é usada para encher pacotes de leites. O volume segue aproximadamente o modelo normal. A gente tirou uma amostra de 16 pacotes. Tá? 16 pacotes, não potes. Tá? Só que agora, na verdade, a gente tem a máquina A e a máquina B, máquina 1 e máquina 2. E a gente quer um intervalo de confiança para a diferença entre as duas médias. Então, o que a gente quer fazer aqui, deixa eu só lá mostrar, né, a forma que a gente quer calcular, é lá da aula esta aqui, de estimação, acho que eu estou com ela aberta já, né? Deixa eu ver. Não estou, não. Não. Aqui, estimação. Então, para a diferença entre médias. Então, deixa eu ir lá. Acho que até o exemplo que a gente tem aqui talvez seja das rações. Diferença. Aqui é uma amostra ainda. Uma amostra. Aqui, ó, para a diferença entre duas médias. Intervalo de confiança para a diferença entre duas médias. É essa fórmula aqui que a gente tem que fazer, né? Exatamente essa aqui que a gente quer, tá? Então, vou dar só para levar lá. Tá certinho. O que eu quero fazer é isso aqui, ó. Cadê? Opa. Agora sim. Tá aqui, tá? Então, essa é o cálculo que a gente tem que fazer nessa questão. Então, o que eu preciso para fazer esse intervalo? Primeira coisa, as duas variâncias. Os meus dois N são 16, né? Só confirmando. 16 observações, tá ali embaixo, a média já. Mas vamos colocar aqui embaixo, né? Então, primeira coisa que eu vou precisar, duas coisas, tá? Então, primeiro é 16, os dois casos. 16, média, os dois. E eu preciso, ó, da variância dos dois. Então, variância... variância amostral, tá? Aqui, se a gente olhar, entrar, a gente vai ver que é a variância amostral, essa função. Deixa eu só abrir, tá? Para vocês, né, que vocês, quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês podem fazer usando o Excel, né, para facilitar as contas de vocês. Então, aqui, ó, variância A é variância com base em uma amostra, ou seja, usa o denominador N-1. Lembram lá da primeira área, tá, gente? Então, variância, deixa os valores aqui, tá ali. Opa, o que aconteceu aqui na minha conta? Ah, esqueci de botar variância. Não. Ok. Assim. Então, tá ali a variância da primeira amostra e a variância da segunda amostra. Por que não fez? Olha assim. E variância da segunda amostra. Então, o que eu preciso fazer, gente? Essa continha aqui primeiro, tá? Eu acho que eu não vou fazer pra gente não tomar muito tempo, tá? Mas é fazer essa continha. Bora lá, rapidaço, então. É isso aqui, vezes 15, tamanho da primeira amostra, mais isto aqui, vezes 15, dividido por 30, né? Então, primeiro tem que fechar esse parênteses, senão não vai fazer a conta certa. Dividido por 30, né? Que é 15 mais 15, os 2 graus de liberdade. Então, dividido por 30. Ó, 36,6 é esse S2 que está aqui. O que eu preciso calcular agora? Isto aqui, ó, esta raiz. Então, vou botar aqui embaixo só essa raiz aqui, ó. Tá? Então, igual raiz... Botou 16 ali. Oi, perdão? Botou 16 na fórmula. Botei? Não, botei. Verdade, obrigada. 15. Tá, 35,38. Obrigada, menina atenta. Show de bola. Raiz, que é a raiz que eu quero fazer ali, né? 1 dividido por 16, mais 1 dividido por 16. Fecho, faltou um parênteses ainda, tem que botar mais um parênteses. Vezes esta bonita aqui, ó. Tá? Então, tem que botar mais um parênteses lá no início, porque a raiz é de tudo isso aqui. Agora sim, ó. Tá? Acho que tá certo. 2,10. É esta raiz aqui, ó. Agora eu tenho que achar esse t, né? Esse t
com 30 graus de liberdade, que é justamente o que está aqui embaixo no denominador, né? Porque é a soma dos graus de liberdade das duas amostras. Então, eu tenho 15 de uma, 15 de outra, 30 graus de liberdade. Ó, então, vamos aproveitar que eu estou com a tabela aqui do lado. Como é que eu tiro isso aqui, gente? Alguém sabe como é que eu tiro essa coisa aqui da minha tela do lado? Não, né? Não sei se eu consigo só diminuir. Não ajudou muito. Não está aparecendo um negocinho para diminuir. Tá. Que seja. 30 graus de liberdade, então eu estou aqui, ó, tabela T, 30 graus de liberdade, então é essa linha aqui de baixo, gente, ó, não tá selecionando, mas é essa linha aqui, ó, fica até aqui, tá? Essa linha aqui de baixo, com 95% de confiança, ou seja, 95% de confiança, eu tenho 5 de significância, né? E é um intervalo de confiança eu boto 95 no meio e tenho a minha significância em duas caudas. Então, na verdade, eu tenho que olhar por cima, ó, limites bilaterais. Então, eu tenho que procurar nesta coluna aqui, ó, 5% de significância para dar os meus 95% de confiança. Para esta área, é isso que vocês precisam se preocupar. Vocês vão estar sempre procurando por cima, porque vocês vão estar vendo só intervalos de confiança, tá? Mas a partir da próxima área, a gente vai começar a olhar por baixo também. Mas eu explico isso naquele vídeo ali que eu tinha comentado, né? Onde eu explico todas as tabelas, beleza? Então, o que eu tenho que fazer é descer nessa coluna aqui até a linha do 30, 2,042. Ó, então, vou botar aqui, 2,042. Então, o que eu preciso fazer? Isso vezes isso. Então, é isso vezes isto. Pronto. Então, já tenho essa parte aqui que eu tenho que diminuir e somar da diferença entre as duas médias. Então, bora lá fazer diferença entre as duas médias. Como esta média é maior do que essa, eu prefiro, para ter um intervalo de confiança positivo e não negativo, isto menos isto. Então, isso aqui é a diferença entre as duas médias. Então, eu estou dizendo o quê? Que a máquina B coloca, em média, 3, blá, 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 unidade de medida, não sei aqui que são mililitros, 3 mililitros, em média, a mais do que a máquina A, né? Porque essa média deu 3 a mais do que essa, 3,0625. O meu intervalo agora vai ser o quê? Isso menos isto, esse é o meu limite inferior, LI, limite inferior, e o meu limite superior vai ser isto aqui, opa, faltou igual, isto aqui mais isto aqui. Então, de menos 1,23 a 7,35, 36, tá? Então, se vocês olharem, ó, é exatamente o valor que eu tenho aqui, só que lá o que eu fiz foi o contrário. Eu fiz... vou botar aqui, ó, vou ver que vai dar a mesma coisa. Se eu fizer isto menos isto... Opa! O que eu fiz aqui? Opa! Se eu fizer isto aqui menos isto, esta aqui menos esta, então vai dar o mesmo valor que eu tenho aqui embaixo, só que negativo. Então, vou trazer ele aqui para baixo. Ó, mesmo valor negativo. E se eu fizer essa continha aqui para baixo, deixa eu só arrumar, né? Então, se eu fizer isto aqui menos esse valor, menos este valor aqui, e aqui, isto mais aquele valor ali, vocês vão ver que vai dar exatamente o valor da resposta, que é só esse intervalo de confiança aqui espelhado, né? Eu estava olhando o quanto, aqui eu estou olhando o quanto a B é maior do que a A, coloca mais leite do que a A, e aqui eu estou olhando o quanto a A coloca menos leite do que a B, né? Só ponto de vista. Deu para entender? Sim, senhora. Essa era a dúvida da Alexia. Tranquilo, Alexia? Uhum, tudo certo. Tá. Quem é que tinha uma dúvida? É a questão 3 do Deixa eu ver. O questionário. Thiago, é isso, Thiago? Isso. Tá. Questão 3, da onde? Do questionário 2.4. Para aí um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. 2.4. 2.4. Visualizar. Qual é a questão, perdão? A 3. 3. Tá. Deixa eu dar uma printada aqui, que daí eu já levo ela para lá.
capturar aqui. Tchum. Agora, então, vamos colar aqui. Beleza, deixa eu aumentar aqui, não sei se eu vou precisar dessa tabela, vamos deixá-la aqui. Vamos lá. Um pesquisador deseja estimar a proporção de ratos que desenvolvem certo tipo de tumor quando submetidos à radiação. Ele deseja que sua estimativa não se desvie da proporção verdadeira por mais de 0,03, em um intervalo de confiança de 99%. Quantos animais ele precisa examinar para satisfazer essa exigência? Suponha que o pesquisador não faz ideia da proporção de ratos que desenvolvem tumor quando submetidos à radiação. O que a gente tem que fazer aqui é um cálculo amostral, tá? Onde é que está isso lá no nosso conteúdo? 2.4. Estou com 2.4 aberto em algum lugar. Cadê? Aula 2.4. Aula 2.4. Aqui, tá? Então, o que eu tenho é proporção, cálculo de tamanho amostral para proporção. Acho que eu vou achar a última coisa dessa aula, né? Aqui, ó. É isso aqui. É essa fórmula aqui que a gente tem que usar. Exatamente ela, tá? Então, deixa eu dar um print também para levar ela para lá. E aí, o que pede na letra A e na letra B ali é se eu conheço ou não conheço esse P que está aqui, porque as outras informações ele deu. Deixa eu só capturar e levar para lá. Aqui embaixo. Ó, o D ele deu, que é aquele 0,03 que está ali, ó, né? Que é a tolerância, é o desvio, é o que ele tolera errar no máximo, né? Ao estimar, então, essa proporção. E o Z, ele dá também, ele só não diz exatamente qual é o valor, né? Mas ele dá a informação para obter o Z. O Z que ele pede ali, ó, de 99%, né? Então, de novo, voltamos aqui à tabela normal. Opa, aqui. Né? Então, a gente precisa da tabela normal para obter esse 99%. A gente já fez algumas vezes em algumas aulas ali, né, desse 99%, que eu preciso, então, para ter 99% aqui no meio, de todos os dois, né, para os dois lados, então eu vou ter Z positivo aqui e Z negativo aqui. No meio 99%, eu tenho 1 nas caudas. Então, eu tenho 0,5% numa cauda, 0,5% na outra cauda. Então, se essa cauda, vamos olhar o lado direito, né, pela simetria, vai valer a mesma coisa para o lado de lá. Se essa caudinha aqui, né? Aqui tá uma caudona no desenho, tá, gente? Mas só porque eu não tô com um desenho aqui para poder mostrar para vocês. Se essa cauda aqui vale 0,5%, essa parte cinza vai valer aquilo exatamente que eu tinha perguntado ali antes, né? O complementar de 0,5%. Então, vai valer 0,49,5%. Se isso aqui vale 0,5%, essa aqui vale 49,5%. Ou seja, 0,495, tá? Onde é que tá isso? 0,495. O valor mais próximo possível. Tá aqui, ó, entre esses dois valores, ó, tá vendo aqui, ó? 0,4949, 0,4951. É um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Que valor é esse? 2,57, 2,58. Então, o valor melhor a ser utilizado aqui, lembram lá, né? No meio do caminho. 2,575, meio do caminho entre o 257 e o 258, tá? Então, eu já tenho o Z e já tenho o D também. Vou colocar ele aqui, ó, 0,03, que está lá no meu problema. Eu não tenho esse P. Isso eu não tenho, ele não disse. E é justamente a diferença da pergunta da letra A e da letra B. Suponha que o pesquisador não faça ideia de qual é a proporção de ratos que desenvolve o tumor. Aí a gente viu isso na aula, que quando a gente não tem, a gente superestima. A gente erra para o pior caso possível. Eu acho que é o próximo exercício. A gente fez um exercício assim, deixa eu me lembrar, botando. Eu comentei? Eu acho que eu não comentei isso em algum exercício aqui, agora não vou lembrar, não vou achar. Mas quando a gente não tem este P aqui, a gente pensa então na pior possibilidade. Qual é, né, pensando assim, ó, qual é o maior tamanho de amostra que eu vou ter quando estes valores aqui forem P vezes 1 menos P for grande ou for pequeno? O P vezes 1 menos P não está no numerador para chegar nesse N? Então, para eu pensar o seguinte, qual seria o pior caso? O pior caso é pensar num valor de P que me leve à maior amostra. Então, é melhor eu errar para mais do que para menos. É melhor depois eu descobrir que eu tirei amostras a mais do que ter tirado amostras a menos. Tem que voltar a campo para tirar amostras, tá?
Então, qual é o valor de P que eu maximizo este produto? Quando eu boto P igual a 0,5, se eu botar 0,5 vezes 1 menos 0,5, ou seja, 0,5 vezes 0,5, esse produto dá 0,25. Pensem se esse P fosse 40%. Eu multiplicaria 0,4 vezes 1 menos 0,4, que dá 0,6. 0,4 vezes 0,6 dá 0,24, menor que 0,25. Então, veja que qualquer valor que eu colocar aqui, ó, vamos lá, 0,1. Se o P for 0,1, então 10% dos ratos desenvolve tumor. Vejam que é justamente isso que ele quer saber, gente. Isso é o objetivo da pesquisa dele. Ele não sabe, mas esta informação impacta no tamanho da amostra. Então, ou ele vai lá e faz uma amostra piloto para estimar isso, que é a pergunta da letra B, ou ele exagera pensando na pior possibilidade. Vamos se fosse os 10% que eu estava falando, né? Então, se isso aqui for 10%, 0,1, 1 menos 0,1 dá 0,9, 90%. 0,1 vezes 0,9, 0,09. Tá? Então, vejam que isso aqui vai diminuindo quanto mais para longe este P vai indo do centro, que é meio a meio. Então, 50% de chance de desenvolver tumor, 50% de chance de não desenvolver tumor. Né? Então, esses seriam os nossos P's piores. A pior possibilidade que poderia acontecer lá é ele descobrir que a chance de desenvolver tumor dos ratos é 50%. Então, pensando que isso pode acontecer, ele vai calcular a pior das amostras, a maior possível. Isso é o que se pede, então, ali na letra A. Suponha que ele não faça ideia dessa proporção. Então, eu vou fazer essa continha colocando 0,5 e 0,5 nessa conta aqui. Ou 0,25 o produto dos dois. Tá? Então, na letra A, vou botar aqui A, eu vou usar, então, a fórmula, exatamente aquela fórmula que está ali, ó. Então, é este valor, vou botar o quadrado, abrir o parênteses, tá? Esse valor aqui ao quadrado, cadê meu chapéuzinho? Aqui. Ao quadrado, vezes 0,5, que é o P, vezes 0,5, que é 1 menos P. E divido por este valor aqui ao quadrado. O que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Opa, não, aqui não adiantou. Nome inválido. 0,5 elevado ao quadrado. Será que é o meu chapeuzinho que não está funcionando aqui, gente? Ai, sério isso? Bom, a gente resolve isso, né? É só a gente botar 2 vezes ele. Eu acho que é isso, tá, gente? O meu teclado aqui tá dando com algum problema. Esses dias eu estava tentando fazer alguma coisa aqui e deu problema no meu teclado. Então, eu vou botar, ó, ele vezes ele, tá? Que ele é o quadrado. Aí resolve. E aqui é a mesma coisa. Então, ele é o quadrado aqui, vai ser ele vezes ele. É este. Vamos ver se isso resolve agora. Acho que era. Alguma coisa no meu chapeuzinho ali que não tá rolando do meu teclado. Que cacaca. Tá? Então tá aqui, ó. Essa é a nossa pior amostra. A amostra considerando 0,5 ali no cálculo. Agora, eu vou para a letra B. Ó, eu vou botar a mesma fórmula aqui embaixo. Na letra B, ele me diz o seguinte: quantos animais ele precisa avaliar para satisfazer essa exigência, utilizando uma informação adicional, de que, em geral, esse tipo de radiação não afeta mais do que 29% dos ratos. Tá? Então, ele tem essa informação de um estudo anterior, né, de uma pesquisa anterior, ou, muitas vezes, se faz uma amostra piloto. Vai lá e pega uma amostrinha pequenininha para estimar esse P. Então, vejam, se ele tem agora essa informação de que isso aqui não é 0,5 e sim 0,29, 0,29, então aqui vai ser 0,71, né, que é 1 menos 0,29, 0,71. A amostra dele cai para 500 e... Então, vou botar aqui o valor inteiro, tá? Então, aqui seria 1.842 e aqui 1.517. Seriam essas as respostas da letra A e da letra B. Vamos lá ver se eu acertei. Cadê a questão? Cadê? Tá aqui o quiz. Acho que vou ter que editar aqui para enxergar a resposta. Foi isso, né? Ó, 1.844 e 1.518. Foi isso? Não, gente. 1.842 eu cheguei aqui.
Ah, deve estar usando aqui alguma diferençazinha, talvez esteja usando 2,58, vamos ver, ó. Daí dá mais ainda. Deve dar uma diferençazinha pequenininha aqui, ao invés de 575. É nessa diferença aqui que acaba dando uma pequena diferença, porque aqui deu 1518 lá a resposta, né? Cadê? Ó, 1518, tá? Mas aqui nessa questão do simulado, eu acho, deixa eu só voltar ali, sair, que a gente tem aqui, ó, tolerância de 2, né? Então, se eu tivesse feito essa minha conta aqui usando 2,575, eu teria a resposta certa ainda, né? Porque eu teria botado aqui 2, um valor, né? Um valorzinho a menos. E aqui 2 a menos eu teria matado, né? Teria conseguido, né? Aqui e aqui, teria ainda conseguido dentro da tolerância. Aqui, né? Tá ali 2 de tolerância. Entendido, gente? Certo, obrigado, professor. Qual era a tua dúvida, especificamente? Não, Nessa eu tentei fazer ela 2 vezes, mas eu tava fazendo. Eu acho que eu tava errando, agora eu não me lembro, deixa eu tô olhando aqui. Eu acho que eu tava usando o alfa sobre 2, eu tava separando ali, e daí tava. Tava pegando o valor errado daí do Z, no final das contas, é Isso. isso? Tá. Eu vou só dar uma olhadinha ali, porque eu falei para vocês, eu acho que, eu vou enviar, ó, preencher com valores das respostas corretas, e eu vou enviar e finalizar para aparecer a solução. Ah, ó, tá aqui, ó, a diferençazinha pequena, que é aqui, ó, a gente usou 2,575, né? E o valor mais próximo é 2,576, tá? E é isso, então, que dá essa diferençazinha aqui, ó, de 2 a menos nesse meu aqui, eu cheguei, e nesse aqui eu cheguei em 1 a menos, acho que foi, né? 1517 e aqui 1842, em função desses 6 aqui, tá? Então, por isso que... Mas se acontecer isso, por exemplo, num quiz, tá, gente? Onde vocês erraram por alguma diferençazinha pequena aqui de tolerância, mandem mensagem pra gente que a gente dá uma olhada, né? Se, ó, tá, não, o aluno usou 2,58, o aluno usou 2,57, a gente vai aceitar, tá? Então, daí a gente revê aqui a questão e aumenta a tolerância, tá? Então, se aparecer uma coisa assim, nos avisem, por favor. Feito, gente. Eu tinha mais dúvidas ali para tirar, mas eu não vou conseguir. Eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Na lista 2.2, eu tenho uma dúvida no enunciado de uma questão. Tá, pode falar qual é a questão? É a 4. 2.2. Cadê? Aqui. 2.1, 2.2. 4? É. Essa aqui, né? Eu não estava conseguindo fazer ela, porque assim, no enunciado diz que a distribuição é de Poisson. Tá. Eu até mandei a dúvida no Moodle, aí eles disseram que, na verdade... Eu vi a tua dúvida, que o Andrei falou que é uma exponencial. O que a gente tem aqui, Alexia? O que a gente tem? Uma é inverso da outra. As duas distribuições conversam. A Poisson mede o acontecimento discreto. E a exponencial mede o acontecimento contínuo. O que a gente tem aqui? Exatamente os dois acontecimentos. O discreto é o número de interrupções em um mês. Então, ele diz que a média é de uma por mês, uma a cada 4 semanas. Então, se eu estiver contando o número de interrupções num período contínuo, no mês, nas 4 semanas, isto é Poisson. Agora, se eu quiser calcular a probabilidade, medir a chance de ocorrência dentro de determinado tempo, eu estou olhando o inverso. Eu não estou mais olhando o número de interrupções no tempo, e sim o tempo entre interrupções. Sutil, mas tem isso. Tu percebe? O que eu quero calcular aqui, ó, pergunta ali, ó, qual é a probabilidade de que entre duas interrupções eu tenho um intervalo de menos de uma semana e de mais de 3 semanas. Então, vejam que agora o meu evento de interesse está relacionado ao tempo e não mais às ocorrências das interrupções. Então, meu interesse é em medir tempo, portanto, exponencial. E aí, o meu inverso da outra, inclusive o lambda, um inverso do outro. Tá? Já tô indo lá. Certo? Certo. Tá, gente? Eu preciso sair, que eu tenho compromisso, só fui chamada, acabei de ser chamada aqui agora. Então, eu não posso daí tirar mais dúvidas,
tá? Mas fazemos o seguinte, se as dúvidas seguirem, coloquem lá no, né, se tiverem dúvidas além, né, do que a gente viu aqui hoje, alguma que eu não consegui tirar, que não esteja lá ainda postada no fórum, coloquem lá, né, que eu tô olhando junto com o Andrei lá, e a gente tenta resolver isso antes do dia da prova de vocês. Não esqueçam, acabei de mandar mensagem um pouquinho antes da nossa live aqui, que eu ia colocar eu coloquei, né, estendi o prazo para colocar a data da prova na presencial, entre quarta, sexta e sábado, até hoje de noite. E, por favor, gente, façam, porque a gente precisa, né, imprimir as provas e não gastar folhas lá, né, de forma desnecessária, levando a quantidade de prova certinha em cada aplicação, cada um dos 3 dias. Ok? Desejo para vocês uma boa prova, bons estudos até lá. Consigam fazer um bom simulado para conseguir, então, esse pontinho extra na prova, tá? E arrasem lá na quarta, sexta ou sábado. Eu vou parar a gravação, tá?